Fala, improváveis, tudo bem? A ADM tá na área, retornando os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Uma semana livre, então a gente consegue ter mais tempo também para poder estar gravando vídeo, mostrando mais para vocês como que funcionam as nossas análises, nossos estudos para os improváveis. Nas próximas semanas acredito que nós vamos estar fazendo mais vídeos aqui no nosso canal, até por ser semana de Libertadores, Sul-Americana, então nós teremos tempo hábil para poder estar gravando, beleza? Então, sem muita enrolação, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para que nas próximas semanas você possa estar recebendo os nossos vídeos de forma antecipada. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo, sem muita enrolação, para ser bem prático, bem objetivo, até porque o mercado já fecha amanhã e como essa rodada está meio caótica, né? Muitos times devem preservar seus jogadores, poupar, então nós temos que estar de olho nos improváveis, beleza? Última rodada fomos muito bem, fizemos 64,62 numa rodada onde a média ficou de 35, então fizemos quase o dobro da média, o que é muito bom, beleza? Nosso time tem um patrimônio de 122,50 e acredito que dá para escalar um time improvável tranquilamente. Vamos iniciar pelo técnico, que é o que eu mais gosto aqui de iniciar, porque é uma posição muito importante, ao meu ver. A gente não pode se desfazer do nosso técnico. O técnico muitas das vezes pontua mais que um atacante, que um meio-campo, do que um zagueiro, por exemplo. Então é muito importante a gente olhar para o técnico com carinho. O técnico mais escalado é o Zubeldia, então com isso nós não podemos escalá-lo, ele no nosso time. E até prefiro, até porque São Paulo tá os prováveis todos titulares aqui, mas o São Paulo a tendência é jogar com um time bem reserva, bem mesclado. Acredito que até próximo do fechamento vai mudar esses mais escalados aí. A princípio o nosso técnico aqui vai ser o Vojvoda, Fortaleza jogando dentro de casa contra o Criciúma, muito forte. A tendência é de vencer e de marcar gols. Vai ser o primeiro jogo da rodada, então quanto mais jogadores a gente saber que vai jogar nessa rodada é interessante. E tendo um técnico que vai jogar dentro de casa, é favorito. Acredito que até pelo Fortaleza, se ele for com um time completo, que é a tendência de acontecer, ele é mais interessante do que propriamente o São Paulo. Então isso faz com que o Vojvoda seja uma peça muito importante até para cercar um possível SG do Fortaleza, certo? Partindo agora para os zagueiros, depois de definir os nossos técnicos, eu acredito que entre os improváveis o Vojvoda seja o melhor, mas eu citaria aqui também o Ramon Dias do Corinthians, tá bom? Corinthians poupou seus principais jogadores para poder jogar esse jogo contra o Bragantino. Vejo o Corinthians gerando muitos scouts, muitas finalizações e com isso a pontuação do técnico tende a subir, então é interessante. Vamos supor que você não quer colocar um defensor do Corinthians, cerca com o Ramon Dias, que é interessante também, beleza? Vamos lá para os nossos zagueiros. Já tem alguns nomes em mente, assim, para ser bem prático, objetivo para vocês. Os mais escalados são a dupla do São Paulo, que é a Arboleda e Alan Franco. Acredito que jogue um ou nenhum deles, porque o São Paulo já disse que vai preservar seus jogadores para essa partida. O primeiro nome que eu vou escolher aqui no nosso time é o Igor Gomes do Internacional. Igor Gomes, que é zagueiro no Cartola, mas ele vai estar atuando como lateral, porque o Bustos está sendo vendido para o River Plate, né, da Argentina, e com isso o time vai ficar sem um lateral de ofício, porque o Hugo Malho também já saiu, então o Igor Gomes vai estar fazendo a lateral até eles contratarem um novo lateral nos próximos dias. Então isso é muito interessante, ter um zagueiro que joga de lateral, um zagueiro ainda que dá muitos desarmes, é rápido, não é um zagueiro que é travado, né? Ele é um zagueiro que é rápido, pode muito bem jogar como lateral. Vai estar marcando o Canóbio ou o Coelho, quem cair ali por aquele setor. Então é bem interessante para poder desarmar, gerar scout. E quem sabe tem um SG, até porque o Atlético Paranaense tem Sul-Americana no meio de semana e o Internacional não tem, vai estar com tempo livre. Então o Internacional precisa muito da vitória, precisa muito do resultado. Pode ser que ganhe e mantenha o SG, pode acontecer, e aí o Igor Gomes faça uma pontuação muito alta, beleza? Outro nome aqui que eu acho interessante para a rodada é o Gabriel Xavier, do Bahia, jogando dentro de casa. Eu sei que é um clássico contra o Vitória, tudo pode acontecer. Pode ser que ele acabe tomando um cartão, alguma coisa do tipo, por ser um clássico. Mas eu gosto muito do Bahia jogando dentro de casa, né? É um time que se defende bem, é um time que propõe o jogo, inclusive foi muito bem contra o Botafogo, né, na Copa do Brasil no meio de semana, ganhou de 1-0, apesar de ter jogado com um a mais, foi bem sólido, nos momentos que teve 11 contra 11 sofreu pouco,
Então, Gabriel Xavier eu acho uma peça interessante. É um zagueiro que gera média básica. Na última fez 2,40 mesmo, sem SG. A média dele é 3,18, é bem interessante. Tem um mínimo para valorizar muito bom, de 2,62. Então, acredito que mesmo que ele perca o SG e ele fazendo uns 3 pontos, tá excelente na rodada. Para zagueiro, é uma pontuação muito boa. Então, eu acho que o Gabriel Xavier, entre os improváveis, é uma excelente opção, tá bom? Pega o Vitória dentro de casa, é um clássico. Vitória vem muito bem também, né? Nos últimos jogos tem atuado melhor, tem se defendido melhor por conta das contratações também, né? Que pesam bastante, Neres na defesa, tem o Machado entrando no meio de campo, então são nomes que fortaleceram o Vitória. E pode ser que seja um jogo bem para poucos gols, pode ser que pinte até um 0-0 esse Bahia e Vitória aí. Então, quem sabe vem o 0-0. E aí nós temos o SG do Gabriel Xavier. Perfeito? Vamos lá para as nossas laterais, o time já está ficando moldado. Nas nossas laterais, os laterais mais escalados é o Botafogo aqui com o Cuiabano e o Wellington do São Paulo. A nossa dupla, a princípio, o primeiro nome que eu vou estar escolhendo aqui é o glorioso Paulo Henrique do Vasco. Paulo Henrique é muito interessante. Paulo Henrique é um dos laterais com mais desarmes no campeonato. Vai estar marcando o Serna, né, que é um ponta ali novo, peruano, se eu não me engano, que joga no Fluminense. É um cara que cede muito desarmes. Por exemplo, na última rodada, Bragantino e Fluminense, o Nathan Mendes fez 7 desarmes em cima dele e fez 8 pontos sem SG. O Paulo Henrique é bem provável que ele faça pelo menos uns 2 a 3 desarmes. E aí ele gosta de finalizar também, ele tem uma finalização e algumas faltas. Pode ser que o Paulo Henrique faça 5 pontos ali sem o SG, e é uma excelente pontuação na rodada. Gosto também do parceiro dele, né, o Lucas Piton. Aí já é um jogador pensando mais numa assistência, pensando mais num possível cruzamento para o Veguete ou alguma coisa assim do tipo, até porque ele vai marcar o Arias e aí o jogo é um pouco mais complicado para ele. Acredito que por Paulo Henrique, a questão da facilidade na marcação, do encaixe, da situação individual seja mais interessante, e aí por isso eu prefiro optar pelo Paulo Henrique, beleza? O outro nome que eu vou estar optando, acredito que vai jogar, é o Igor Vinícius do São Paulo. Eu acredito que ele vai estar jogando, ele não está entre os mais escalados, é o único jogador da defesa do São Paulo que não está nos mais escalados. Eu acredito que ele vai jogar porque o Rafinha vinha jogando, e com isso ele automaticamente é o reserva do Rafinha, só que ele é um reserva que eu acho muito bom para Cartola. É um cara que tem média básica, joga dentro de casa, vai pegar o lanterna do campeonato, né? Um dos piores times jogando dentro de casa. Igor Gomes é um lateral muito ofensivo e ele consegue desarmar bastante. Ele vai estar marcando o Luiz Fernando, que é sempre um jogador rápido também. Tem que tomar cuidado com as FC, né? Que é as faltas cometidas. Mas acredito que Igor Gomes é um nome muito interessante, principalmente por esse mínimo dele aqui de 1,19 para valorizar, que é muito forte, e aí a gente cerca de alguma maneira esse possível SG do São Paulo, que é cotado a ser o melhor da rodada, com os titulares. Com os reservas, talvez isso mude um pouco, mas acredito que ter uma peça do São Paulo aqui para a gente poder cercar é interessante, beleza? Nossa defesa fechou, praticamente, só falta o goleiro. Acredito que o nosso time vai ir com o Hugo Souza, até para poder cercar também esse Corinthians de alguma maneira. É sempre muito difícil confiar no SG do Corinthians, nunca vem, né? Então é raridade, mas eu gosto do que o Hugo tem feito. Ele praticamente classificou o time no meio de semana na Copa do Brasil, fez 11 pontos, né, com 6 defesas, além de uma defesa no pênalti. Então ele vive um ótimo momento no time. É um jogo crucial para o Corinthians, é um jogo que o Corinthians não pode pensar em perder ou empatar. A vitória é muito importante, então acredito que o time vai entrar 100% ligado para não sofrer gols, para tentar se defender de alguma maneira. E com isso, o Hugo pode ser que garanta um SG, mas se ele não garantir o SG, o Bragantino é um time que finaliza bastante, gera muitas defesas, e com isso ele pode ter uma média básica de uns 3 pontos sem o SG, o que já é bem interessante, tá bom? Então a nossa defesa ficou completa assim, com Vojvoda, Hugo Souza do Corinthians, Igor Vinícius, Gabriel Xavier, Igor Gomes e Paulo Henrique. Beleza? Vamos partir para o meio-campo,
que a gente já finaliza nosso time, para que possa ser algo bem prático, objetivo para vocês, tá bom? A primeira escolha pode parecer loucura, eu tô com o Paulo Henrique, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu não poder escalar o Arias. Obviamente que eu vou com o Arias, não tem como deixar o Arias de fora, é um cara que faz muita média básica, a rodada ruim dele é quando ele faz 4 pontos. Arias, toda vez que ele estiver nos improváveis, ele vai estar no nosso time, não tem muito jeito. É um cara que na pior rodada ele faz 4 pontos, tem média básica absurda, cobra falta, cobra escanteio, pode ser que seja o cobrador do pênalti, então é um cara muito, muito completo para Cartola. Acredito que é um dos melhores meias do Cartola para poder estar escalando. E também não só no Cartola, na vida real também no jogo, ele é muito, muito bom mesmo, muito acima. Logo, logo acredito que vai estar na Europa porque tem nível para isso. Perfeito? Então o Arias vai estar no nosso time também. Lembrando que esse jogo é no Newton Santos, então é um campo neutro. Vai ter mais torcedores do Vasco, obviamente, porque o mando é do Vasco, mas é um jogo que não vai ter aquele caldeirão do São Januário, que a torcida fica mais em cima, é mais espaçada a torcida. Então pode ser que o Fluminense consiga levar um pouco melhor essa questão do mando e com isso conseguir jogar mais para frente e ser um jogo aberto para os dois times, tá bom? A segunda escolha é Rodrigo Garro do Corinthians, não sei como está fora dos mais escalados, mas ele está. Rodrigo Garro, média incrível de mais de 7 pontos jogando dentro de casa. Dos 9 jogos que ele jogou dentro de casa, em 8 ele passou dos 4 pontos também, é excelente. Na última rodada ele foi um pouco abaixo, muito por conta que ele começou jogando com o Coronado, e aí ele com o Coronado reveza as bolas paradas, reveza algumas faltas frontais, e aí tudo isso tira um pouco do potencial dele. Como o Coronado está suspenso, o Garro vai ser o dono do time, vai cobrar as faltas, vai cobrar os escanteios. Pode ser que seja um possível cobrador do pênalti, não sei dizer, porque o Yuri Alberto está fora. Só vamos saber quem vai ser o cobrador quando tiver esse pênalti e o Yuri Alberto não tiver. Então dá pra gente ter essa expectativa positiva, e ele também tem um mínimo para valorizar de 2,68, que é muito interessante. Beleza? Meio campo muito forte, tá? Dos improváveis até o momento, muito, muito forte. Um meio campo que poderia ser tranquilamente o dos mais escalados, perfeito? O terceiro meia que nós vamos estar optando para o nosso time é o glorioso, cadê ele? Já que agora nós fechamos com o Garro e Arias, o nosso outro terceiro meia, Gustavo Scarpa. Que meio campo pesado é esse, com Arias, Gustavo Scarpa e Garro. Que improváveis de qualidade. Gustavo Scarpa, muito forte na rodada, não muito por conta do jogo ser fácil para ele, tá? Não é um jogo fácil, é um jogo difícil, é um clássico. Porém, Gustavo Scarpa vem tendo excelentes pontuações, faz 8 pontos todo jogo, faz 7, faz 6, faz 5, somente com média básica. Um dos pontos cruciais para poder escalar ele no nosso time, Paulinho e Hulk fora. Os dois melhores jogadores estão fora da rodada pelo lado do Atlético Mineiro. Com isso, o Gustavo Scarpa vai ser totalmente crucial para que o Atlético Mineiro consiga fazer alguma coisa dentro desse jogo. Só que alguns pontos favorecem a escalação dele. Primeiro, o time não conta com o Hulk e nem com o Paulinho, duas peças importantes desse time. Com isso, o Gustavo Scarpa vai fazer tudo nesse time. Ele vai cobrar falta, vai cobrar escanteio, se tiver pênalti ele que vai cobrar, ele vai ter que chamar essa responsabilidade. E se a gente sabendo que o Gustavo Scarpa vai ter que chamar a responsabilidade e ele vai ter que ser além do que ele já é, acredito que a média básica dele vai ser altíssima novamente. Eu acredito em pelo menos os 5 pontos aqui do Scarpa tranquilamente, com desarme, com falta sofrida, com finalizações. Porque, por exemplo, aquela falta que é ali um pouco atrás da meia-lua, que era o Hulk que cobrava, vai ser o Scarpa que vai cobrar, por exemplo. Uma falta que seria... todas as faltas ali, ainda mais por ser clássico, acontece muita falta próximo da área. E tendo muitas faltas ele próximo da área, a tendência do Gustavo Scarpa chutar todas no gol é muito grande. Então isso gera finalização para fora, gera finalização defendida. Além dele vai estar sendo marcado ali pelo Marlon ou pelo Kaique, que costuma fazer faltas, e o Scarpa consegue cavar algumas faltas também.
Ele também tem desarmado bastante, porque ele tem recomposto, né, para poder estar marcando ali. Então ele vai estar dando um combate às vezes em cima do Barreal, que às vezes também é meio afobado. Tem a questão do Marlon também. Então eu acho o Gustavo Scarpa uma peça muito importante também aí nos improváveis na rodada. E acredito que o nosso meio-campo ficou coisa chiquérrima, coisa linda. Ficou Rodrigo Garro, Gustavo Scarpas e John Arias. Isso aqui é Europa, é outro nível. Fechou? Os improváveis estão muito bem. E partimos para o ataque para poder finalizar esse time e ir para a rodada em busca dessa mitada. E nós já começamos com Ener Valencia novamente. Não vou nem explicar muito, entrar muito a fundo, é questão de feeling aqui. Aqui é a questão de feeling. É questão de o Inter precisar vencer e isso passa muito pelo seu principal jogador. Basicamente isso. Tô com a camisa do Atlético Paranaense aqui. Tô. Porém, vai dar Internacional nessa rodada. O Internacional vai vencer essa rodada e vai ter gol do Ener Valencia. Tem muito para onde fugir. Agora sendo um pouco mais sensato, tá? Não sou colorado também, é só questão de feeling mesmo. É questão do Inter precisar muito vencer, muito tempo sem vencer. O Atlético Paranaense bem classificado da Copa do Brasil, tá com a cabeça boa, tá tranquilo, mas vai ter Sul-Americana no meio de semana, então pode tirar um Mastriani, pode tirar um Fernandinho do time, pode tirar um jogador ou outro, e aí o Atlético pode chegar um pouco não 100% e o Inter quer muito. Entendeu? É como se o Inter precisasse muito e o Atlético não precisasse tanto. Óbvio que todo mundo quer vencer, mas vence aquele que quer ganhar mais. Eu acredito que o Inter quer mais. Então, Ener Valencia jogando dentro de casa, Atlético Paranaense sempre sofre gols, é muito difícil o Atlético Paranaense ficar sem sofrer gols. Inclusive vem de um 2-0 dentro de casa para o Grêmio reserva. Então, Ener Valencia, principalmente que não vai ter o Rafael Borré na rodada. O Borré eu acho que atrapalha muito ele quando joga os dois juntos. Eles se atrapalham muito porque eles gostam de ocupar o mesmo espaço. Isso atrapalha os dois. Então, sem o Borré, vai ficar. Acredito que o Roger vai colocar um ponta ali mais rápido e o Wesley do outro lado, e com isso a bola tende a chegar mais ainda no Valencia. O Valencia também é um cara que faz muita média básica. As 2 rodadas que ele tem no Cartola até agora, ele passou dos 4 pontos. Na última que a gente foi com ele fez 4,30 e na anterior ele fez 6,40. Então é um cara que está gerando muita média básica e quando ele fazer um gol ele vai fazer 13, 12 pontos. Então o Valencia vai ser mantido no nosso time para essa rodada, beleza? Vamos lá completar esse time. Gosto muito da opção. Agora que eu estou vendo que o Paulinho vai jogar, mas até onde eu vi ele estava suspenso. Então não sei se vai jogar. Vamos lá para as nossas opções ofensivas. Paulinho provável. Falei um pouco atrás, né, sobre o Scarpa, que o Paulinho estava fora, que ele tomou suspensão de 2 jogos, a não ser que ele usou o efeito suspensivo e aí vai ir para o jogo. Mas mesmo assim não afeta em nada do que eu falei do Scarpa anteriormente, até porque o Paulinho não é um cara de tirar as cobranças, por exemplo, de falta ou de escanteios do Scarpa, por exemplo. A única coisa que muda da análise para o Scarpa seria a questão do possível pênalti, que o possível pênalti seria o Paulinho cobrador e não o Scarpa. Mas mesmo assim o Scarpa continua sendo um excelente nome na rodada, beleza? Outro nome aqui que eu vou estar escolhendo para o nosso time na rodada é o nosso glorioso... Com a escolha do Ener Valencia já feita, vamos partir para o nosso segundo atacante. Cadê o Lucero? Não está provável. Como assim Lucero não está provável, cara? Vou tirar aqui os filtros de prováveis. Cadê o glorioso Lucero? Lucero tá nulo, não tem nada. Não sabe nem se o cara tá doente, se o cara tá provável, se ele tá... Entendeu? Também não consigo explicar. Enfim, Lucero vai estar no nosso time. Não tem como deixar de fora também o nosso glorioso Lucero. O Fortaleza é o primeiro jogo da rodada, então saberemos a escalação. Quanto a isso, nenhum problema. Criciúma, time que sofre muitos gols para centroavante, sofre muitos gols fora de casa. Lucero tem um mínimo para valorizar de apenas 1,27. Se ele faz um gol, é mitada e muito... cartoletas no nosso bolso, então Lucero é uma excelente opção na rodada, jogando dentro de casa,
cotado até para ser o capitão do nosso time. Vamos ver a escalação, que vai sair, né, antes do mercado fechar, então é muito importante ficar de olho nessa questão também, tá bom? A princípio, o nosso time aqui, deixa eu voltar ao filtro dos prováveis, mas acredito que o nosso time aqui, a princípio, já tem os 2 atacantes, Lucero e Ener Valencia, fechou? Eu vou fazer uma ousadia nos improváveis que eu acho que é muito boa e tem potencial. Eu vou estar dobrando o ataque do Fortaleza, tá? Eu vou estar dobrando nosso glorioso Breno Lopes com Lucero, a princípio. 2 jogadores excelentes. Breno Lopes vem numa fase maravilhosa, marcou o gol contra o Cruzeiro na última. É um cara que cobra os escanteios, é o cara que cobra faltas e tudo isso agrega muito na pontuação de um atacante. A gente vê que tem mais potencial, tem mais valor dentro da rodada, perfeito? Então, caso saia um gol aqui do Fortaleza, muito provavelmente vai ter participação de Lucero ou Breno Lopes, o que é muito bom pra gente. Então, a princípio eu vou estar colocando aqui o Lucero de capitão, tá? Mas nada certo ainda, tem que estar conferindo a escalação do Fortaleza que sai amanhã, antes do fechamento. E o nosso time ficou assim, a base da rodada ficou Hugo Souza, Vojvoda, Paulo Henrique, Igor Gomes, Gabriel Xavier e Igor Vinícius, Arias, Gustavo Scarpa, Rodrigo Garro, a dobra do Leão com Lucero e do Lion, né? Desculpa, para ser um pouco mais amigável. A dobra do Lion com Lucero e Breno Lopes e o nosso glorioso Ener Valencia. Fechado? Amanhã já se fecha o mercado. Acompanhe na página, vai ter muita informação, muito conteúdo e vejo vocês aqui na semana que vem. Valeu, um grande abraço e tamo junto!